gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à quinta pré-aula que compõe este quarto trimestre de 2015 para a classe do Juvenis, revista CPAD. Trimestre este que tem por tema geral Bons Conselhos, tendo como base o livro de Provérbios. Lembrando que o objetivo dessa pré-aula é trazer subsídios, trazer informações que possa agregar de alguma maneira na sua preparação como professor e na sua interação como aluno. Esta pré-aula, de maneira nenhuma, substitui a sua presença como professor ou a sua presença como aluno no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical da igreja local. A Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, ela é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, cumprindo aí os dois lados do ID de Jesus. A lição de número 5, que estaremos pensando hoje, ela tem por tema Não se deixe seduzir. A base da lição é Provérbios capítulo 7, versos do 6 ao 23, que é a leitura bíblica em classe. Provérbios capítulo 7, versos do 6 ao 23. Porém, nós estaremos pensando no capítulo todo de Provérbios, e não apenas nos versos 6 a 23. Pensando um pouco sobre o capítulo 7 de Provérbios, nós veremos que nos 5 primeiros versículos deste capítulo temos um forte apelo ao jovem para que ele ande no caminho da sabedoria. E aí a gente vai ver que a sabedoria ela vai ser apontada nesses 4 primeiros versos do capítulo 7 de várias maneiras, ou seja, representada por sinônimos. Então, quando a gente lê lá no capítulo 7, verso 1, diz assim: Filho meu, guarde as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, já no verso 1, a gente vê um apelo ao jovem para que ele guarde as palavras do Senhor e esconde dentro dele os seus mandamentos. Mas mais do que isso, a gente vê a sabedoria sendo representada no termo palavras e mandamentos. E quando a gente pensa em esconder os mandamentos do Senhor, isso nos remete a Salmo 119, verso 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas no verso 2, continua este apelo à sabedoria. Guarde os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. A gente vê a sabedoria em sinônimo novamente como mandamentos e agora como a lei. Mas mais do que isso, quando a gente pensa para que esta lei seja observada como a menina dos olhos, este exemplo, essa expressão, ela representa algo muito precioso, que exige um cuidado meticuloso. Nós vemos essa ideia em Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, em Salmo 17, verso 8. É com esse cuidado e apreciação que devemos tratar a vontade de Deus. Essa singularidade de propósito é a melhor proteção contra o pecado, seja ele de qualquer tipo. Então, novamente, no verso 2, a gente vê este apelo para que os mandamentos do Senhor sejam guardados, para que haja vida e vive, e a lei como a menina dos olhos, ou seja, como algo muito precioso. No verso 3, permanece, então, este apelo. Ata-os nos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ata, ou escrever, traz uma prescrição interior que vai muito mais além de ideias ou ritual exteriores.
Isso nos traz aquela ideia de Jeremias capítulo 31 e verso 33, que diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o apelo do verso 3 é muito mais profundo. Deveria ser algo que fosse guardado e registrado nas tábuas do coração. A lei do Senhor e os seus mandamentos deveria ser registrado no interior, no coração. No verso 4 a gente vê o clímax deste apelo do mestre ao jovem. A gente vê a seguinte expressão: diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parentela. A expressão minha irmã é uma designação usada para se referir à noiva ou esposa. Neste contexto, essa expressão ela se refere à noiva ou esposa, que nós vemos lá em Cantares, capítulo 4, verso 9, e no capítulo 5, versos 1 e 2. O homem deve valorizar a sabedoria, assim como valoriza a sua noiva. A sabedoria deve ser valorizada, assim como o jovem valoriza a sua noiva. E a prudência? Chama tua parentela. E uma outra tradução diz a sua amiga íntima. Assim, a ênfase do verso 4 é simplesmente em que a sabedoria e a prudência, como um bom casamento e uma boa amizade, são as melhores defesas contra a mulher alheia. Trazendo para o contexto da lição, para o tema da lição, a sabedoria e a prudência são as melhores defesas contra a sedução. Já vimos no versículo 2 que o mandamento do Senhor, ele traz vida. Guarde os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos seus olhos, como algo muito precioso. Mas para que tenhamos defesa contra a sedução, a gente precisa entender que a sabedoria e a prudência, elas devem ser valorizadas, como a sabedoria como uma noiva e a prudência como uma amiga íntima, para que nós possamos estar protegidos contra a sedução. E é o que nós vemos no verso 5, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O verso 5 está fazendo um link para o verso 6 ao verso 23, que é o texto base, a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O verso 6 ao 23 nos traz uma belíssima metáfora de ensino sapiencial, que visa direcionar o jovem ao caminho bom, trazendo ensino moral e discernimento para a prática do seu dia a dia. E talvez a pergunta seja exatamente essa: o que o capítulo 7 de Provérbios tem a ver com o meu cotidiano, enquanto jovem e enquanto adolescente? Eu achei interessantíssima a expressão do comentarista aqui no tópico 2 da lição, que ele aborda exatamente essa ideia. O que o texto tem a ver comigo? E embaixo ele faz a seguinte expressão: tudo. Exatamente essa ideia. O capítulo 7 de Provérbios, essa metáfora que estaremos estudando a partir do verso 6, tem a ver tudo com a nossa vida enquanto jovem, enquanto adolescente e enquanto igreja do Senhor. Nós vivemos em um período muito conturbado. Nós vivemos em uma transição da cultura judaica cristã para humanista ateísta. Repito, nós vivemos uma transição de cultura judaica cristã para humanista ateísta. E neste contexto, enquanto jovens cristãos, nós sofremos com as tentações o tempo todo. Nós sofremos com as seduções o tempo todo de um mundo
pluralista, de um mundo secularista, de um mundo hedonista. Nós vivemos em uma sociedade que está caminhando dia a dia para o secularismo ateu. E nós precisamos, como jovens, como adolescentes, como Igreja do Senhor, a pensarmos nas Escrituras como o nosso manual de regra, fé e prática, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para termos discernimento. E o capítulo 7 do livro de Provérbios nos trará uma elucidação para nós enquanto jovens, enquanto adolescentes e enquanto Igreja do Senhor, para que possamos viver em sociedade com sabedoria, com prudência e com discernimento, quando vier as tentações e as ideias de seduções. Então, a partir do verso 6, tem início a narrativa dessa metáfora, dizendo o seguinte: porque da janela da minha casa, por minhas grades olhava eu. Para a gente ter uma melhor percepção a partir de aqui, é interessante a gente pensar que tipo de janela Salomão está falando. Um comentarista disse o seguinte: as janelas das casas orientais, como as da Europa em alguns séculos atrás, não são fechadas com vidro, mas têm uma estrutura em forma de treliça, feita de madeira ou metal, através da qual a pessoa que fica do lado de dentro pode observar a rua sem ser vista de fora. A janela era ponto de observação predileto de algumas pessoas. Logo de início, Salomão já nos traz um grande aprendizado. Salomão ele estava olhando da sua janela, mas mais do que isso, Salomão ele viu. O verso 7, ele inicia dizendo que Salomão viu um cenário. E nós, enquanto jovens cristãos, nós precisamos olhar o mundo, nós precisamos ver o que está acontecendo, mas não é com um olhar de desejo, não é com um olhar de curiosidade, não, é com um olhar de sabedoria. Nós olhamos o mundo, enquanto jovens cristãos, com a cosmovisão cristã, com a visão de Cristo para todas as coisas. Cristo é a lente pela qual nós, jovens, devemos ler o mundo. É uma ideia exatamente de colocar uma lente no olho e essa lente ser Cristo. E a partir de então a gente conseguir enxergar todas as coisas à luz do Evangelho, à luz de Cristo. Nós, cristãos, nós temos a chamada cosmovisão cristã. Então nós precisamos olhar o mundo com discernimento. É o que nós vemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos olhar, fazer uma leitura do mundo com discernimento. Certa feita, um pensador disse que nós devemos carregar uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Exatamente essa ideia. Nós, cristãos, nós precisamos ler o mundo pela ótica de Cristo e precisamos entender que nós temos a resposta que o mundo precisa ouvir, que é o cristianismo. Nós temos a solução para o problema do mundo, que é Cristo. E então a igreja ela é sempre como resposta e jamais como pergunta. A igreja tem a mensagem que o mundo precisa ouvir. E a igreja jamais deve perguntar, ou nós, como jovens, perguntar o que está acontecendo no mundo, o porquê que está acontecendo no mundo. Primeiro, a Bíblia, as Escrituras, ela nos mostra, ela já nos aponta o futuro. E devemos estar, por outro lado, bem informados do que está acontecendo. Entretanto, com a cosmovisão, com a ótica de Cristo, e tendo sempre discernimento, conforme já lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo.
E se temos a mente de Cristo, nós temos discernimento. Mas os versos 7 ao 9 diz: De entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Alguns estudiosos da Bíblia apontam essa expressão, o moço falto de juízo, traduzido como jovem sem bom senso, jovem desmiolado e jovem sem rumo na vida. São características que não cabem a um jovem sábio e nem a um jovem cristão. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a partir do momento que o jovem ele é sem rumo na vida, sem bom senso, desmiolado, fica vagando de um lado para o outro, assim como esse jovem apontado em Provérbios, ele é uma presa fácil para ser tragado pelo inimigo. Aliás, tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E essa expressão tem muita lógica, porque onde lemos que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E a partir do momento que um jovem está totalmente ocioso na vida, um jovem que tem a sua mente vazia, sem rumo na vida, desmiolado, sem bom senso, vagando de um lado para o outro, ele é uma presa fácil. Mas mais do que isso, uma pesquisa americana recentemente disse que 70% dos jovens cristãos, ao ingressarem em uma universidade, no primeiro ano, eles deixam a igreja. E depois apenas 10% retornam. Talvez a pergunta seja: o porquê que isso acontece? O porquê que muitos, ao ingressarem em uma faculdade, eles deixam a igreja? Talvez a pergunta que devemos fazer é: que tipo de cristianismo nós estamos professando? Qual é o cristianismo que nós estamos professando? Que tipo de cristianismo estamos vivendo? E aqui eu divido em duas questões. É por convicção ou é por costume? É por convicção, porque um dia eu fui regenerado pela graça de Cristo, porque um dia eu busquei as doutrinas bíblicas, eu tenho a minha fé muito bem fundamentada? Ou será que é porque eu nasci e cresci na igreja e é legal ir lá de domingo, até porque não tem outra coisa para fazer, ou eu toco lá em algum segmento, canto, e lá é uma comunidade social e é muito legal de ir e ficar lá? Que tipo de cristianismo a gente está professando enquanto jovem e vivendo? É um cristianismo regenerado? É um cristianismo doutrinário, com base, com convicção na rocha que é Cristo? Ou o nosso cristianismo ele é brando? Ou o nosso cristianismo é porque um dia eu nasci e cresci na igreja? A primeira carta de Pedro 3:15 nos dá um conselho. Antes, santificai no Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Então nós precisamos estar convictos no Senhor e responder a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança, e não sermos influenciados, e sim influenciar. A igreja ela atrai pela sua diferença, não pela sua igualdade. Que Deus nos ajude a jamais, enquanto adolescentes ou jovens, entrarmos por esta estatística. E que ao irmos a uma universidade, ao irmos em cursos, ao mercado de trabalho, que a gente possa mostrar Cristo. É igual aquele hino da harpa que nos diz: que o mundo possa, Cristo
em te ver. Mas essas não eram as características do jovem apontado por Salomão. Esse jovem não tinha bom senso, falto de juízo, desmiolado e sem rumo na vida. E na continuidade veremos, verso 10 a 12. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta, e astúcias de coração. Estava alvoroçada. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e iam espreitando por todos os cantos. Veja, enquanto o jovem estava totalmente sem rumo na vida, essa mulher sabia muito bem o que ela queria. A adúltera apontada nesse verso não estava sem objetivo, os seus planos estavam muito bem traçados. O coração dessa mulher, era tentador e astuto, é o que nós vemos no verso 10. Ela era uma transgressora frequente, pois não parava os seus pés em casa, verso 11. Ela ficava espreitando, preparando a sua armadilha por todos os lados, é o que nós vemos no verso 12. Então é interessante a gente pensar que enquanto o jovem não tinha percepção nenhuma da vida, a tentação quando chegou muito bem resolvido. A tentação já chegou com vários pratos de sedução para a sua vida. E é interessante a gente pensar que a tentação, ela não só vem na nossa vida enquanto nós estamos fracos, ou enquanto nós estamos ali mais ou menos, ou enquanto nós estamos fortes. A tentação na nossa vida enquanto jovem cristão, ela pode chegar a qualquer hora. O maior exemplo é quando nós olhamos para Jesus. Jesus, ele estava há 40 dias jejuando no deserto, cheio do Espírito Santo. Entretanto, o diabo veio tentá-lo, veio trazer pratos de sedução. Entretanto, Jesus sabia quem ele era, tinha relacionamento com Deus e tinha a palavra no seu coração, tinha as escrituras bem guardadas no seu coração, tinha a lei de Deus, uma menina dos seus olhos, conforme a gente já viu no início da aula. E Jesus vence a tentação, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Talvez a pergunta seja para nós, enquanto jovens cristãos e Igreja do Senhor: o quanto de Bíblia a gente tem guardado no nosso coração para nós vencermos no dia da tentação? O quanto de relacionamento que nós temos com Deus para que nós possamos sentir a segurança para o dia da sedução? Que Deus em Cristo nos ajude e que para nós fique Mateus capítulo 26 e verso 41 nesse contexto: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele jovem, ele estava totalmente desapercebido a essas questões. Ele estava vagando, sem rumo na vida. Mas a mulher não. Ela tinha o coração astuto, conforme a gente viu no verso 10. Enquanto o jovem não sabia que rumo tomar na vida, ela sabia muito bem o que queria. E no verso 13, ela o beija. No verso 13 a gente vê que ela o beijou. E ela continua a sua sedução no verso 14. Verso 14 ela diz: sacrifício pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Ou seja, aquela mulher havia feito os sacrifícios pacíficos, pagado seus votos e havia carne em abundância em sua casa. E o porquê? A gente entende essa ideia lá em Levítico, capítulo 7, versos do 16 ao 18, que a gente entende que a carne dos sacrifícios dos animais deveriam ser comida no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que não fosse consumido deveria ser queimado ao terceiro dia. Então, com tanto de carne que tinha em casa, essa mulher chama esse jovem, em outras palavras, para fazer uma festa lá, para comer carne.
para que eles pudessem curtir, em uma linguagem bem jovem, né? Que eles pudessem curtir ali juntos. Mas aí há uma questão muito mais séria do que a festa dos dois, do que a sedução e de tudo isso que envolve. Veja que parece e é uma contradição muito grande. A mulher está seduzindo, usando de todas as armas para cometer um adultério, e ela fala que acaba de oferecer um sacrifício pacífico, cumprir os seus votos, ou seja, misturando o profano com o sagrado com o profano, as coisas de Deus com algo que Deus abomina, como se fosse tudo a mesma coisa, como se não houvesse diferença nenhuma de uma coisa com outra. Ela acaba de oferecer algo para Deus, entretanto, está prestes a cometer adultério. E essa visão, infelizmente, ela tem sido impregnada na mente de muitos e até intitulados cristãos. É a chamada visão secularista. O reverendo e escritor Hernani Dias Lopes, ao comentar este assunto, ele disse o seguinte: o secularismo é a visão de que não há espaço para Deus em nossa agenda. Colocamos Deus na lateral da vida e erguemos um monumento a nós mesmos. O secularismo é uma ameaça à família cristã, anestesia as consciências e mundaniza a igreja. O ponto central do secularismo é a ideia de que Deus não interfere em todas as áreas da nossa vida. No domingo somos crentes, durante a semana vivemos a vida do jeito e do nosso gosto. O que vivemos, ouvimos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer não é mais regido pelos preceitos das Escrituras. Dicotomizamos a vida em secularizar o sagrado. Assim, namoro, casamento, negócios e lazer pertencem à área do secular. Nessas áreas, amoldamos-nos aos costumes do mundo e não aos preceitos da palavra. Nossas festas, embora precedidas por um culto a Deus, estão se tornando cada vez mais mundanas, onde não faltam bebidas alcoólicas, músicas profanas, danças sensuais e todos os apetrechos importados das boates, mas especialmente do lazer mundano. O mundo está entrando na igreja e a igreja está se amoldando ao mundo. Colocamos o pé no freio, ou a igreja será sal sem sabor e luz debaixo de um alqueire. Voltamos-nos para Deus, ou a família perderá a sua vitalidade espiritual. Infelizmente, o secularismo tem entrado na vida de muitos, em muitas famílias, em muitas denominações. O problema é que muitos esquecem, as pessoas que entram por esse caminho de achar que Deus é assunto de domingo, que Deus é assunto de religião, e que durante a semana Deus não entra no meu namoro, não entra no meu casamento, não entra na minha família, não entra nos meus negócios e nem nas minhas ações. E ele é apenas assunto de prestar um culto de domingo, de ir lá numa confraternização social, para que uma ideia do povo de Israel, a gente vê muito isso em Malaquias, em Amós, que o povo apenas prestava um culto para Deus por conveniência, para que Deus não os castigasse ou para que prosperasse eles, ou um mero rito. Mas as pessoas que entram pelo caminho do secularismo se esquecem de um pequeno e grande detalhe. É que antes de Deus aceitar o culto, ele aceita a vida. Antes de Deus aceitar o culto, ele aceita a vida. Antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita aquele que está dando a oferta. E é o que nós vemos lá em Amós, capítulo 5, dos versos 21 a 23. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereceis holocaustos, ofertas de alimento,
não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim os teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Amós capítulo 5, versos 21 a 23. Então, antes de ser aceito o culto, Deus ele aceita a vida. Muitos podem pensar, Olímpio, mas isso daí é o Velho Testamento. Malaquias, Velho Testamento, Amós, Velho Testamento. Mas o que é que Jesus disse no Novo Testamento? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta aí. Você reconcilia com o seu irmão, depois você dá a oferta. Ou seja, o pastor Augusto Nicodemos sempre traz essa questão para o culto. Para o culto aí, vai lá, reconcilia com o seu irmão, depois você continua o seu culto. Por quê? Porque antes de Deus aceitar o culto, ele aceita a vida. Que Deus nos livre a entrarmos pelo caminho do secularismo. Aquela mulher havia acabado de oferecer sacrifícios, entretanto, no seu cotidiano, Deus ele não entrava. E continua a sedução, do verso 15 ao verso 18. Ela apresenta um cenário para ele. Por isto, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Então ela prepara todo um cenário para que aquele jovem displicente pudesse cair. Billy Graham, ele tem uma expressão interessantíssima. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre o barco pronto. Toda vez que você pensar em sair da presença de Deus, toda vez que você pensar em fazer algo em desagrado a Deus, você pode ter certeza que o diabo sempre terá um barco pronto, sempre terá opções prontas, sempre terá oportunidades a te passar, com uma série de aparatos, de argumentos, de situações. Aquela mulher leva aquele jovem para a sua casa. É o que nós vemos dos versos 21 ao verso 23. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave se apressa para o laço, e não sabe que está armando para a sua própria vida, ou contra a sua própria vida. Um pensador diz: o pecado não descansa enquanto não tiver coroado a inocência com espinhos. Aquele jovem, depois de tudo pronto, ele a segue. E é interessante, onde lemos aqui do verso 21 ao 23, algumas expressões, que ele foi como um boi vai para o matadouro, e como insensato vai para os castigos das prisões. E ele não sabia que estava armando contra a sua própria vida. Ou seja, a tentação vinda com a sedução, ela é caminho de morte. Aquele que entra por ela, ele coroa a sua inocência com espinhos. Ele jamais será a mesma pessoa novamente. Ele vai ser marcado. Ele vai estar seguindo para a sua morte espiritual. E talvez, como consequência, a sua morte física. Aquele jovem insensato que andava sem rumo na vida, ele foi abordado pela tentação, ele foi abordado pela sedução e ele seguiu para a morte. Dos versos 24 ao verso 27,
a gente ver o conselho. Agora, pois, filho, dai ouvido e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder as suas veredas, porque muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. E a sua casa é caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. Aquele que entra pelo caminho da sedução, aquele que entra pelo caminho da tentação e ignora totalmente o conselho do Senhor, ele está caminhando para a morte, para a sua morte espiritual e talvez para a sua morte física. A pergunta talvez seja: quais são os caminhos que a gente está andando? Nos nossos passos, nos nossos caminhos, Jesus andaria? Jesus andaria aonde nós estamos indo? Os lugares que estamos frequentando, Jesus poderia frequentar também? As conversas que nós estamos tendo no WhatsApp, no Facebook, a nossa conduta, Jesus concordaria com tudo isso? Essa é a pergunta que o sábio deve fazer. Provérbios capítulo 7 e verso 2 diz, conforme a gente já leu: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Guardem, como jovem, como adolescente, como igreja do Senhor, a lei de Deus como algo mais precioso aos nossos olhos. E os mandamentos do Senhor também guarde no coração e viva, porque é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nos dá a vida. Que o Espírito Santo nos ajude dia a dia a nós guardarmos a sua palavra no coração, ter discernimento e não pecar contra Deus. E que possamos a cada dia termos uma vida de santidade e de sabedoria perante ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Amém.